O que você sabe sobre a história de São José? Olha, eu sei um pouquinho da história. E o meu entrevistado de hoje sabe tudo. Verdade. Sabe muita coisa. E muito do que ele sabe vai compartilhar conosco hoje, aqui no nosso Câmara Entrevista. O nome dele é Osni Antônio Machado. Tem 80 anos de idade, está prestes a completar 81. Nasceu em 24 de agosto de 1941. Seu Nini, que honra receber o senhor aqui hoje, me sinto honrado em entrevistar o senhor. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Estamos à disposição para as perguntas que forem possíveis responder. Você que conhece a história de São José vai ficar ainda mais maravilhado. Você que não conhece vai ter uma grande oportunidade nessa entrevista. Eu sou o jornalista Fernando Martins e este é o Câmara Entrevista de hoje. Seu Osni Antônio Machado. Olha, se você vir aqui na Câmara Municipal de São José e você vê um homem vendo os quadros aqui da Câmara e com um papelzinho na mão, uma caneta, e ele fica ali olhando e senta e daqui a pouco ele fica pensando e ele volta lá e anota mais alguma coisa e volta a sentar e daqui a pouco anota mais ainda. É o seu Nini. Eu chamo isso de cuidado com a história. E o mais interessante, um cuidado que não se aprende na universidade, seu Nini. Se aprende na vida, é vocação. Tá aqui, ó, nas veias. É por aí? Muita gente diz que é por aí. Que as pessoas que têm, digamos, esse dom para fazer a pesquisa, se interessar pela história local, se for para a universidade, vão aprimorar, vão deixar mais burilado essa faceta de saber o conhecimento. Como é que o senhor se organiza, seu Nini? Quando o senhor vai ver o quadro, quando o senhor vai buscar as informações, o senhor já faz isso há muitos e muitos anos. Agora há pouco aqui nos bastidores mesmo, nosso diretor de imagens aqui da TV Câmara, estávamos conversando e ele dizia pra gente, olha, me lembro de muitos anos atrás de ver o seu Nini com uma máquina fotográfica a tiracolo, caminhando por São José, tira foto daqui, registra dali. Então, o senhor já faz esse trabalho há muito tempo, seu Nini. Como é que o senhor realiza esse trabalho? O que vem à sua mente? Qual é o seu objetivo, a sua missão no realizar esse trabalho? Olha, a missão de realizar esse trabalho é preservar como está a cidade em determinado momento, que daqui a algum tempo, como hoje o progresso é muito rápido para acontecer, nós vamos perder certas características. E se não o registrarmos logo, perde-se completamente. Nós temos o caso que eu e o Gilberto Guerra, que faleceu o ano passado, nós saímos a procurar fotografias antigas justamente nesse ponto. Vamos conhecer como é que era a cidade. A partir dessas fotografias nós sabemos o que é que tinha. Olha, essa casa aqui tem esse detalhe. Ela foi modificada, ainda está de pé, mas foi modificada na aparência dela e hoje não tem mais. Então vamos ver até que determinado tempo durou aquela faceta inicial assim daquela casa e depois, quando foi modificada, até se perder, ou se for algum caso, ainda estar presente. Isso de forma voluntária? Isso de forma voluntária. E achavam sempre muitas fotos? E vocês iam aonde, seu Nini? Vocês iam na casa de pessoas mais de idade, que tinham fotografias em casa? Era mais ou menos por aí? Foi no final dos anos 70. Nós fomos de casa em casa daqui da praça, da região da praça, do centro histórico. Um trabalho de garimpo. Um trabalho de garimpo. Fomos em muitas casas solicitar empréstimo, doação de fotografia. Algumas foram doadas, outras as pessoas tinham a razão afetiva de tê-las.
e fazia-se cópia, fotografava com filme especial, isso ficou guardado com Gilberto, uma parte, eu guardei outra desses negativos. Importante ressaltar, para quem nos acompanha, que isso nós estamos falando de 1970, ou seja, não estamos falando das tecnologias de hoje, que tem um celular que tira a fotografia, é um outro tempo. Com tanta qualidade. É. E assim nós conseguimos ter um bom acervo de fotografia antiga. Muitas que a gente sabe que existia, nós não conseguimos localizar. Lamentavelmente, nós sempre lamentamos esse fato, mesmo indo em casa de famílias mais antigas, aqui, que estão espalhadas por Florianópolis ou outros lugares, mas não conseguimos localizar determinada fotografia. Seu Nini, o ouro que foi encontrado nessas fotografias, foram muitas descobertas? Foram muitas descobertas. Eles estão, assim, foram canalizados para o livro São José da Terra Firme. Lá é onde temos as fotografias mais antigas. Que porventura é esse que nós temos aqui. É esse que vocês têm nós temos Câmara. aqui. Deixa eu aproveitar aqui e puxar. Inclusive eu estou com alguns livros aqui que tem a participação do seu Nini. Já já seu Nini vai falar para a gente dos livros também que ele teve participação. Então eu tenho aqui um livro que a gente tem aqui na TV Câmara, né? São José da Terra Firme, Gilberto Gerlach e Osni Machado. O seu Nini, que é o meu entrevistado do dia de hoje. Gilberto Gerlach, que lamentavelmente nos deixou, fez um ano agora em maio, né, seu Nini? Foi em maio, ele fez um ano. Um ano. Um grande amigo. Um amigo desde gurizinhos, assim, nós éramos amigos. Olha só, Olha, grande perda, né, seu Nini? Nós temos fotografia ele tem na casa dele, lá em aniversário do irmão dele, ele tinha 7 anos, eu tinha 9. Seu Nini, voltando aqui para esse livro, nesse livro São José da Terra Firme, do senhor com a parceria do Gilberto Gerlach, aqui então as fotos que foram encontradas nessa descoberta do trabalho de garimpo que foi realizado, está aqui dentro deste livro. Estão quase todas elas Quase aí. todas. Poucas ficaram de fora. Então eu vou pedir que o senhor, manuseando o livro, por gentileza, me diga, neste livro, quais são as fotos que mais chamam a sua atenção? Aquelas que mais que remetem a ouro, que remetem realmente à descoberta, aquilo que vocês encontraram e que o senhor mais sente emoção ao ver essa foto. Olha, por acaso, eu abri na página que tem uma foto da Banda da Liga Josefense. Olha a Banda da Liga Josefense, a Liga Josefense foi fundada em 1910 pelos padres franciscanos que paroquiavam a nossa paróquia. Era uma associação com fim cultural, religioso, moral, cívico. E eles criaram várias oportunidades da cultura em São José. Por exemplo, essa foto é dessa época? Essa época é de mais ou menos 1913. 1913, pouca coisa depois. Eu levei um jornalzinho de São José que era publicado na casa de uma família. Eram nossos amigos aqui de São José, família amiga da gente. Quando eu estava no portão, eu voltei e perguntei, Dona Verônica, a senhora não tem uma fotografia antiga de São José por aí? Folheto, qualquer coisa assim? Ela assim, Nini, não tem nada não. Aí ela fez assim, não, peraí, tem um ovo lá dentro, ver se acho. Foi lá e voltou com essa foto. Um perguntador, né, seu Nini? Deu até uma friagem assim na barriga, assim, olha que fotografia. Aí fomos descobrir, é a única referência da Banda da Liga. Que a Liga Josefense criou uma banda também que se apresentava em tudo quanto é festa e eventos da Redondeza. E essa era justamente essa foto. Por incrível que pareça, nós tínhamos alguns músicos antigos que eram de uma banda, depois aquela banda se acabou, foi feita outra, até que em 1921 foi feita a atual que existe hoje, que está meia parada de novo. E conseguimos localizar vários nomes dos componentes da banda.
Assim, olha, isso é Um trabalho de resgate. resgate. É. Nós aqui também temos 3 fotografias de famílias. Tem mais fotos também. Tem muita foto aqui que é uma mesma aqui. Agora, uma coisa importante que eu quero que o nosso telespectador entenda também, e eu acho isso realmente extremamente relevante, é maravilhoso, né? O seu Nini tem o 2º ano do ginásio na época, que era muito forte, não se formou em curso superior de História, por vocação foi atrás da história do município de São José. Mas ouvindo o seu Nini falar, eu vejo, né, como a vocação ela é algo extraordinário. E na minha avaliação, todos os serviços deveriam ser por vocação. E não por formação universitária, mas por vocação. Você nasceu para isso? Maravilhoso. Por quê? Porque quando falou com a senhora ali, o senhor fez uma pergunta. O senhor é um perguntador. O senhor vai lá e busca a informação. Exatamente. Foi aí que conseguiu pegar a foto e pegou outras tantas, como essa que o senhor está mostrando para a gente. Essas 2 aqui são, eu vou dizer que são das mais preciosas que a gente tem. Essa e essa. Por quê? Porque era um cartão postal feito lá mais ou menos em 1910. Um cartão postal com papel fotográfico de uma qualidade incrível. E elas estão numeradas. São José 3, 4 e 8. Então, no mínimo, são 8 que se tem da série. E nós não conseguimos localizar mais nenhuma, por mais que tivéssemos ido pesquisar em tudo quanto é caso. Não teve jeito. Por certas razões, eu fui até em Lages pesquisar, ver se achava mais fotografias, não teve folhetos. Jeito. Não deu. E não tinha lá. Tá, essa foto aqui, essa primeira, do que é? É a fotografia da praça. Essa é a praça. É, fotografia da praça, Essa daí é a praça também? Todas elas são da praça? A rua que é do grupo hoje, a Rua Xavier da Câmara, que foi um personagem grande aqui da política e da sociedade de São José, Francisco Xavier de Oliveira Câmara. Que ano isso aí, mais ou menos, seu Nini? 1910, por aí. 1910. Ela tem uma indicação, a gente sempre vai encontrar na ponta da fotografia alguma coisinha. A igreja que aparece na ponta já tem a torre modificada que foi feita entre 10 e 13. Então, é entre 10 e 13. E o senhor está falando da torre nossa aqui, da nossa igreja matriz. Da nossa igreja. A nossa igreja matriz teve uma alteração, na teve torre? Alteração na torre. A igreja é de que ano, seu Nini? A torre, a igreja, ela tem uma história muito complexa. Em 1765, nós sabemos pelo relatório de governo que ela era uma barraca, como ele diz, de pau a pique, assoalhada e coberta de telhas. Então vê que já ela tinha uma certa qualidade. As telhas provavelmente nos remetem para os oleiros da Ponta de Baixo, que tinham fábrica de cerâmica, com telhas, com tudo quanto é cerâmica utilitária. E o relatório diz que o governo pretendeu fazer a igreja, está ali a pedra toda acumulada, mas ficou no embrião. Então é a partir desse ano de 1765 que é feita a igreja em grandes proporções. E ela, na década de 1830, ela já estava bem deteriorada. É uma coisa que causa muito espanto, porque as construções antigas elas eram feitas para durar e depois de muitos anos. Paredes grossas, o material robusto, né? Aí em 1846 ela desabou a torre, levou a parede da frente e a parede do lado norte. Isso tudo desabou. A solução foi fazer uma igreja nova. Então ela foi feita do arco cruzeiro para baixo, toda nova. O arco cruzeiro é onde divide. Aí nós já estamos falando de que ano? A capela de baixo. Que ano isso? 1846. Só em 1848 é que foi feita essa nova. Aproveitando a de cima, que não foi mexida, apenas foi levantada a torre, a parede para fazer simetria. Muito então, desde bem. aquela época até hoje, é a mesma estrutura. Seu Nini,
quantas perguntas eu gostaria de fazer para o senhor. Olha, mas nós poderíamos ficar aqui em vários programas. Por quê? Porque a memória do seu Nini é uma verdadeira enciclopédia, mais do que uma enciclopédia, é uma biblioteca. Uma biblioteca específica do município de São José, ao qual o seu Nini dedicou a vida. E eu acho isso realmente extraordinário. Seu Nini, o senhor tem em mãos um livro, estou vendo que tem um outro livro aqui em cima, Dicionário Político Josefense, 1833 a 2006. Este livro tem a história política do município de São José. Câmara de Vereadores, na época que não era Câmara de Vereadores, era apenas parte administrativa do Império na época, né, seu Nini? No tempo do Império Administrativo. Prefeitura ao longo de todos os anos. Então, tem muita história aqui. Além desses dois livros, seu Nini, que conta a história do município de São José, que outras participações o senhor teve também contando a história aqui da cidade? Eu fiz algumas notícias em jornais, divulgando notícias em jornaizinhos daqui da nossa região. Artigos contando a história. Contando a história de determinado fato. Essa daqui, eu fiz um levantamento. Sempre se falou que era prefeito da época, tem uma galeria de ex-prefeito lá na prefeitura, dos quadros deles. Várias vezes, pelo menos que eu me lembro 3 vezes, mandaram a correspondência para mim, que queriam saber quem era a pessoa. Está lá em uma data. Mas quem era? Ninguém sabe, só sabia que ele tinha sido o superintendente, que era o título do cargo de prefeito, ou prefeito. Então, eu fiz um levantamento por documentos fidedignos, documentos absolutamente fiéis, desde o início da criação do município, ano a ano, 1833 a 1837, ao primeiro período da Câmara de Vereadores do Império. Quem eram os vereadores que atuaram ali naquele tempo? Os que foram eleitos, os que foram sendo substituídos aos poucos. Então, eu fiz um levantamento até os dias de hoje. Está lá sendo conferidos os mais recentes agora, estão sendo atualizados. Uma dúvida, senhor Nini. Nesse tempo aí que o senhor, esses anos todos que o senhor fez essa busca, esse resgate histórico, o que o senhor mais ouviu? O senhor ouviu mais pessoas elogiando o senhor ou chamando de doido? Não. Curiosidade. Muitos já achavam assim, mas por que estás fazendo isso? Perguntavam. Um até me perguntou, o que é que vais ganhar com isso? Isso é coisa velha, coisa do passado. Para que você quer isso? É assim, não, mas nós precisamos saber, porque o que temos hoje, a vida política, social, administrativa toda que tem hoje, nós herdamos do passado, que ela foi sendo progressivamente alterada, mudada para melhor, muitos dizem que para pior, outros dizem que ainda bem que mudou, porque hoje nós temos uma lição do passado para nos basearmos para o presente e para o futuro, não repetir os erros. Na sua avaliação, qual foi a sua maior contribuição com o município de São José? A contribuição para o município é esses 2 livros, porque é uma extrema realidade. O dicionário político não tem no município de Santa Catarina nenhum município, pelo menos que se tem conhecimento até hoje, que nós andamos pesquisando nos municípios, mandando assim correspondência, alguma coisa. É uma exclusividade. É uma exclusividade aqui de São José. E no estado tem um dicionário político de Santa Catarina, do grande historiador, o maior historiador dos tempos recentes, que era o professor da Universidade Walter Fernando Piazza. Ele sempre nos deu muita atenção porque sabia que esse trabalho é importante. Caminhando aqui pela Câmara Municipal de São José, quem teve a oportunidade e quem ainda não teve, se você vier até aqui, você vai ver que nós temos uma galeria maravilhosa, com lindos quadros antigos. Toda vez que eu estou prestes a entrar ao vivo, num final de sessão, em algum trabalho que a gente faz aqui dentro do Legislativo Josefense,
eu olho um quadro um quadro aqui com foto em que, eu já vou explicar, mas eu olho um quadro que tem lá embaixo no plenário e eu fico realmente emocionado, porque nesse quadro tem uma foto da minha terra natal, que é lá o Ribeirão da Ilha, vejo aquele morro e eu sempre me faz lembrar de muita coisa boa, né? Porque eu cresci aos pés daquele morro, que é o morro maior da ilha, que é o Morro do Ribeirão, e então me remete a muita coisa boa. Então você vindo aqui, você vai ver esses quadros. Esses quadros estão totalmente ligados ao seu Nini. Por quê? Gilberto Guerlas, que nos deixou há pouco tempo, como eu falava, e o seu Nini organizaram esses quadros, essas fotos, né, seu Nini? E estão distribuídos aqui pela Câmara. Qual desses quadros o senhor mais gosta? O quadro que eu mais gosto tem eu não me lembro agora se ele está ali embaixo. Nós temos que ver porque eles foram retirados. Nós estamos refazendo as legendas. Tinha um da Praça de São José, que era um cartão postal feito lá por 1952, por aí, feito por um fotógrafo aqui de São José, que nos deixou um trabalho muito precioso, o senhor Walter Josten. Ele trabalhou desde moço com fotografia, trabalhou na Livraria Central de Alberto Entres, em Florianópolis, e foi no interior do estado todo, na década de 30, fotografando vistas dos municípios daquele tempo. E o que esse quadro tem, que o senhor tanto gosta? Olha, é um sentido assim de passado, de nostalgia, que tem coisa ali que a gente brincou quando era pequeno, conheceu quando era pequeno. Muitas casas dali, a gente fica pensando, puxa, a gente brincou tanto aqui, andou tanto por esses lugares aqui. E está aqui a fotografia para nos lembrar nos dias de hoje e para o futuro, se alguém se interessar também, vai ver. Isso é maravilhoso. Eu falo uma coisa aí que também mexe comigo aqui, que é o tal do caminho por uma rua onde muitas pessoas já caminharam, caminho por um local onde muitos já passaram por ali, sonharam, batalharam, né? Idas e vindas, pessoas que vão e vêm, e que pessoas como a gente, seu Nini, que passaram por aqui, e nós também daqui a pouco vamos passar também, e outros que virão. Então a importância mais uma vez da história, de saber quem passou por ali, isso é algo realmente muito bonito, seu Nini. Você falou no Ribeirão, e nós temos aqui São José de frente ao Ribeirão. De frente ao Ribeirão. Nós temos Palhoça em seguida, temos Enseada de Brito, nós temos Barreiros, até São Miguel. Quando se pesquisa alguma coisa para procurar dados de pessoas, não se vai só em São José. No caso de procurar de São José, pessoa de São José, nós temos que ir em todos esses lugares para ver se tem alguma referência. Que o professor Walter Piazza, ele nos chamou a atenção de um fato interessante que pouca gente se dá conta. Nós temos uma estrada comum ligando todos esses lugares, que é o mar. Então era muito fácil sair daqui, ir até Barreiros, ir até Florianópolis, na ilha, né? E no Ribeirão, era só pegar uma canoa, um barco, está se ligando. Senhor Nini, o pessoal do passado, eu acredito que usava muito mais o mar do que nós hoje, não? Usava muito o mar. Muito mais. Eu sempre lembro do exemplo do meu avô. Meu avô era um pescador grande lá da serraria, era chefe político local, era inspetor de quarteirão, como se dizia naquele tempo, que todos os lugares, as cidades, eram divididas em quarteirão. Quarteirão 1, quarteirão 12, ia determinado lugar. E uma das filhas, ele batizou lá em Santo Antônio, que fica de frente à serraria. Assim, por que ele foi batizar em serraria? Eu estou para ver o livro de batismo, para localizar o batismo dela, para ver pelo menos os padrinhos, se eram pescadores, se tem indicação de quem que eram, para ver, devia ser amigo deles, porque ele era pescador grande, o maior rancho de pescador lá da serraria daqueles cantos era o dele. Então, quem sabe está ali essa ligação. E assim nós vamos achar tantas outras por aqui.
Tem um quadro, voltando um pouquinho, que esse daí eu perguntei qual que o senhor gosta. Eu vou dizer agora o qual que eu gosto. Eu gosto de vários, mas tem um que eu gosto bastante, que é de um menino que aparece num dos quadros. Ele está olhando, eu não me recordo agora para quê, mas aquela figura do menino, o menino olhando para alguma coisa aqui na praça, no centro histórico. E não se sabe quem é aquele menino que aparece no quadro. Se eu não estou enganado, o senhor chegou a fazer uma pesquisa para saber quem era aquele menino que aparece num dos quadros. Se eu não me engano, está de bermuda. Eu acho que é na frente, inclusive, da nossa antiga cadeia aqui. É, na frente da cadeia. Né? Era isso, não? Na frente da cadeia tem um que é precioso, aquela fotografia. Pois é, aparece um menino ali. Não. Aparece. Aparece. Quem é o menino não se sabe. Ninguém sabe. Alguma criança que estava brincando por ali e, por sorte, ele entrou na história. E ficou um quadro belíssimo, né? É, aqui na Câmara tinha aquele outro, lá no plenário, que tinha o conselho, que era a Câmara de Vereadores, como era chamado antigamente, né? O Conselho Municipal. Ele tem os conselheiros naquele tempo, tem o superintendente, tem o diretor do conselho, que seria diretor da Câmara hoje, e tem o Henrique da Silva Fonte junto, que era o secretário da Fazenda do Estado naquele tempo, fazendo a visita. Então, o Constâncio Krumel, que era o presidente do conselho, chamou o fotógrafo e ele fotografou para ficar gravado todos eles ali. E ali é interessante porque a gente vai ver as pessoas que estão na comunidade. Esse quadro está aqui também. Está aqui também. Está aqui. As pessoas que estão na comunidade fazendo seu desenvolvimento, elas não são só dali. Ali nós vamos ver a gente que veio da Alemanha, como Carlos Quinol. Tem outros que vieram lá do Paraná. O José Antônio Vaz, ele veio lá do Paraná e se radicou aqui. Primeiro ele veio para Tijucas, foi presidente da Câmara de Tijucas, tinha uma influência muito grande lá. Depois ele veio para o Estreito como negociante de gado. Toda uma história, então, né? Tem toda a história. Que inclusive está nesse seu livro aí, Dicionário Político José Pence. Tá. Extraordinário. Tá, todos os dados possíveis da pessoa. O dicionário eu levei uns 40 anos até hoje procurando dados. Aí esse é um trabalho de 40 anos? É um trabalho de 40 anos. Foi publicado quando? 2006. 2006. Nós estamos pretendendo fazer uma atualização para o ano que vem, por isso estamos atualizando os dados até hoje. Por isso eu tenho visto tanto o senhor na Câmara, sempre pegando uma informação ou outra. Uma informação ou outra ali no setor administrativo. Que bom. E o setor legislativo. É muito bom ter o senhor conosco aqui, ver o senhor aqui na Câmara. É certeza de que realmente estamos cuidando muito bem da nossa história. Osni Antônio Machado, 80 anos de idade, uma honra realmente para a nossa equipe, eu reitero aqui, receber o senhor mais uma vez aqui na TV Câmara de São José. Seu Nini, nós estamos nos encaminhando, que assim, ó, eu já falei aqui, eu queria fazer mais perguntas para o senhor. O seu Nini é tipo do homem que dá vontade de a gente sentar numa mesa, né, tomar um café e ficar papeando. É bom de ouvir o seu Nini, é bom de ouvir, é bom. Mas para terminar a nossa entrevista e terminar bem, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer com o senhor o que o pessoal chama de pinga-fogo. Eu não vou fazer pinga-fogo, não. Pinga-fogo é muita coisa, é muito pesado. Vou fazer um ping-pong. O que é um ping-pong? Eu vou falar uma palavra e o senhor vai me falar a primeira coisa que aparece na sua cabeça. Mas o senhor tem que ser rápido. O senhor não pode ficar se esticando muito na explicação. Para ficar bom, tem que ser assim, ó. Eu falo e o senhor pega e responde a primeira coisa que vem na cabeça. Fechado? Certo. Então, atenção. Vamos lá, hein? Primeira coisa que vem à mente. Saudade. Saudade. A saudade é dos bons tempos que nós tínhamos na praça. Nós tínhamos várias entidades na praça. Nós tivemos o cinema, que era o único divertimento popular e barato que existia. Nós tivemos o campo de futebol, justamente aqui onde nós estamos, na Câmara de Vereadores, que era um verdadeiro domingo de festa, no dia que tinha jogo. O nosso time era com elementos locais principalmente, quase sempre, e era o melhor time de várzea da região. Para se ter uma ideia, eu tenho a história dele,
com em torno de 190 jogos fechados, com 24 derrotas apenas. Olha. E 32 ou 33 empates. O resto é vitória. Vitória. Olha, vai ser um desafio, não é fazer um ping-pong. Mas nós vamos fazer, vamos insistir. Porque, na verdade, eu já comecei com uma palavra meio pesada, né? Porque saudade, rapaz, remete a muita coisa. Muita coisa. Mas tudo bem. Em cada canto vai ter uma. Vai ter uma. Mas vamos voltar aqui. Eu falo a palavra e o senhor bate rápido aí, responde rápido. Tenta fazer numa frase só ou numa palavra que vem na cabeça. Fechado? Vamos tentar mais uma vez agora, vamos dar continuidade. São José. São José. São José é um município importante. O 4º município do estado em população, em arrecadação e administração. História. História. A história de Santa Catarina nos remete muito para São José. É só termos em mãos os livros de história de Santa Catarina e procurar o destaque onde tem alguma coisa de São José que nós vamos encontrar centenas de informações. Família. A família, além da minha, que já perdi 2 irmãos, o pai, a mãe, o tio, principalmente o pai, porque o pai tinha uma memória privilegiada para a história, ele sempre gostou também da história, é que eu herdei também, né? Uma frase do coração que mexe com o senhor. Uma frase que mexe comigo agora, são tantas. Saudades do grupo escolar Francisco Tolentino, onde nós fizemos os primeiros estudos, aprendemos a ler. Eu e Gilberto entramos no 1º ano do primário e, por incrível que pareça, em 1950, já são 72 anos, e a professora que nos alfabetizou, ela está viva ainda, mora lá no litoral de São Paulo. Hoje ela está muito doente, Alzheimer e outros problemas, mas ela está viva ainda. Seu Nini, se pudesse voltar no tempo neste instante, lá na sua juventude, o que o senhor faria de diferente? Eu creio que isso é uma pergunta que se faz para muita gente. Ele diz que faria algo diferente, mas eu acredito que não. Ia tirar lições, se ele pudesse voltar ao passado, ele ia tirar lições do que ele aprendeu. Para nós encerrarmos, como o senhor gostaria de ser lembrado? Gostaria de ser lembrado como uma pessoa que ama muito São José. E tudo que faz é para deixar a lembrança do que nós já tivemos e lembrar para o futuro, essa pessoa aqui procurou e resgatou alguma coisa de São José. Vamos nos lembrar dele. Maravilha. Seu Nini, muito obrigado mais uma vez por sua vinda aqui e agradeço de coração em nome de toda a nossa equipe da Câmara Municipal de São José. Queremos aqui agradecer de coração ao senhor por todo o trabalho feito até esse momento e de tudo que ainda será feito. Que Deus dê muita saúde para o senhor, muita saúde mesmo, vigor, para que o senhor esteja com a gente, cuidando cada vez mais da nossa história de São José. Muito obrigado. Foi muito grato estar aqui e agradeço muito dessa oportunidade e outras que tiver, nós estamos à disposição. E você, meu caro ouvinte, meu caro telespectador, gostou da entrevista? Espetacular, gente. Olha, o coração bate mais forte, sem sombra de dúvidas. Você que acompanhou essa entrevista, pegou pela metade, ela está na íntegra à disposição no canal do YouTube da Câmara Municipal de São José, para você assistir na hora que quiser, quando quiser. Muito obrigado por sua audiência. Legislativo Josefense, construindo uma Câmara ainda mais cidadã.